assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia nos alerta sobre sinais indicativos do caminho para o inferno. Primeiramente, ela menciona um lugar chamado inferno e absoluta trevas, um local de sofrimento e separação eterna de Deus. E se tua mão te escandalizar, corta-a. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, irem para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, versículo 43 e 44. Este é um lugar onde os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. É uma realidade de eterna separação de Deus. A doutrina cristã reforça isso, destacando a necessidade de aceitar a redenção por meio de Cristo para evitar tal destino. Nos ensinamentos de Jesus, é claro que o inferno é uma punição para aqueles que rejeitam a graça de Deus. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículo 46. Contudo, hoje em dia, raramente se prega sobre essa realidade. Um segundo sinal de alerta é a falta de remorso diante do pecado. Muitos vivem como se o erro não fosse relevante, sem sentir o peso da culpa. Isso não é apenas uma questão de cometer pecados, mas de não se envergonhar deles. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Provérbios 14, versículo 9. Aqueles despertados pelo Espírito de Deus sentem o peso de seus pecados como escorpiões, mas infelizmente a maioria das pessoas não se importa. É vital examinarmos nossas vidas à luz da fé. A injustiça é apontada como um sinal crucial de estar no caminho errado, afastando-se do reino de Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Este não é apenas um conjunto de erros, mas um reflexo de um coração distante de Deus, algo que nos leva à terrível realidade do inferno. Outro indicador é buscar caminhos falsos para a salvação, seja confiando em nossa própria bondade ou em religiões que não reconhecem Jesus como o único caminho para a salvação. São portas falsas que levam à destruição. A palavra de Deus enfatiza que a salvação é apenas por meio de Jesus Cristo, não por nossas obras. Porque, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. A moralidade por si só não é suficiente para nos salvar. É pela graça, através da fé em Cristo, que somos redimidos. A Bíblia nos adverte sobre os sinais que nos afastam do caminho da salvação. Devemos examinar nossas vidas reconhecendo a necessidade de Cristo como único Salvador e nos afastando das portas falsas que nos levam à perdição.